Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta do Du. Inclusive, eu queria pedir desculpa assim para vocês, porque eu não sei o que aconteceu, mas eu não estava e continuo não recebendo as notificações do YouTube. Eu costumava receber um e-mail toda vez que vocês escreviam aqui, deixavam um comentário, mas por algum motivo eu não tenho mais recebido. E aí eu fui um dia postar um vídeo, resolvi, falei, deixa eu ver esses comentários que todo mundo me abandonou por aqui, né? E aí eu vi que tinha assim muitos comentários que eu respondi aí durante essa semana e hoje também eu entrei para olhar mais algumas coisas para ver se tinha mais algum comentário e eu vi que tinha, eu simplesmente não estou recebendo as notificações. Bom, enfim, talvez o Du nem esteja mais com essa questão, mas ele pediu para eu falar um pouquinho dos altos e baixos, né, que a gente está vivendo durante esse período de isolamento. Eu acho que esse vídeo serve não só para esse período que a gente está de isolamento, mas ele serve para os altos e baixos assim da nossa vida no geral, né? Eu acho que eu contei para vocês que eu comecei recentemente a praticar a meditação, fazer a prática formal da meditação, que era algo a que eu resistia muito, mas que agora eu tenho passado um tempo assim na almofada, né? E percebido que esse tempo que eu passo na almofada tem mudado a relação, a minha relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, no tempo em que eu não estou sentada na almofada. E aí o Du falou disso, né, assim, dos nossos altos e baixos. Eu não sei vocês, mas eu tenho esses momentos, assim, de altos e baixos. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? E qual é o motivo? Então o Du falou, assim, especificamente da questão do isolamento, então a gente é bombardeado por notícias o tempo todo, né? Ou então a gente está nessa fase ainda, né? Eu estava assistindo um grupo de estudos do Gustavo Gitti, que foi feito no final de 2018, e ele mesmo falava, ele falou assim, gente, eu não estou conseguindo, eu fico lendo as notícias, eu fico me revoltando, e eu quero postar alguma coisa, eu quero aprender sobre política e tal, e eu espero que o Bolsonaro não ganhe as eleições, e aí ele já ganhou as eleições, e a gente ainda está nessa questão, aí a gente vive um problema como esse, como o Covid, mas... E aí a gente vai achar que a nossa variação de humor, que a nossa variação de emoção tem a ver com esse bombardeio de coisas que a gente está recebendo, né? Então, eu tinha falado no vídeo anterior, falando sobre todos os nossos problemas que nunca vão ser resolvidos, ou seja, não tem fim para os nossos problemas, né? E aí a gente vai se concentrar nessas coisas, e se a gente deixar que essas coisas sejam as determinantes da maneira como a gente se sente, aí, assim, de verdade, não tem o que a gente fazer. Porque imagina que o mundo não está a seu favor. O mundo não está aí, não existe para te fazer feliz, para te deixar contente. Aliás, muito pelo contrário, né? Se a gente começar a pensar e a olhar para cada detalhe, a gente vai perceber, né, de todas essas coisas que a gente tem que resolver, que a sensação que eu tenho é que o mundo está aí exatamente para tirar a gente do propósito, para que a gente se desconcentre da nossa verdadeira função. Então, por que, que a gente tem esses altos e baixos, né? Porque, na verdade, eu tenho percebido, né, quando eu sento aqui na minha almofadinha de meditação, quando eu sento ali, eu percebo que essas variações de humor, elas estão acontecendo o tempo inteiro, que são pensamentos, né? E o que acontece? A questão do pensamento e do sentimento, eu tenho entendido assim cada vez mais na minha própria experiência, na minha própria contemplação, que aquilo que eu achava que era uma coisa muito individual, especial minha, ou seja, a Juliana pensa tal coisa, e aí eu falo, nossa, que feio, Juliana, você pensa isso, ou até coisas assim, nossa, eu tenho pensamentos de amor, mas no sentido de que eu tenho percebido que esse é o pensamento da mente universal. É muito mais uma contemplação de entender assim, nossa, é dessa maneira que os seres sentem raiva, é dessa maneira que os seres sentem medo, é dessa maneira que os seres sofrem. Muito menos uma questão assim individual minha, de que sou eu pessoalmente, o meu eu pequenininho que tem essas características individuais ali se manifestando, né? E aí, quando eu consigo contemplar que é isso que acontece na mente humana, aí eu consigo
tanto durante a meditação, quanto durante, né, o decorrer de um dia, eu consigo não entrar, não embarcar numa história, que esse é o nosso problema, né? Então a gente identifica um pensamento, identifica uma emoção, e aí a gente começa a contar uma história por trás disso. Eu acho que o nosso pior erro, ou sei lá se existe o pior ou o melhor erro, mas enfim, um assim dos equívocos que a gente comete é no sentido de ficar tentando achar o porquê. A gente fica pensando assim, por que eu tô com raiva? Claro que eu tô com raiva, porque olha toda essa situação, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer o que eu quiser, eu não posso, né? E aí eu começo a pensar em tudo isso, e o que que acontece, né? Eu já falei disso aqui antes, a gente começa a se afastar da verdadeira causa daquela emoção, daquele sentimento, daquilo, dessa sensação que eu tenho no meu corpo. E aí eu começo a embarcar nessa história e é como se eu começasse a justificar aquele pensamento que por si só era insubstancial. Então a gente vive parecendo tipo, sei lá, né? Eu fico pensando assim, parece uma personalidade louca. Meu filho aqui, né, adolescente, fala assim para mim: Meu, não tô entendendo. Há 5 segundos atrás você tava chorando e agora você tá dando risada. E aí, você tá dando risada ou você tá chorando? Mas isso que é o ponto, né? A gente leva muito a sério. Então, quando a gente tá triste, aí fala assim: Não, não posso dar risada porque eu tô triste, porque eu casei com essa sensação. E aí a gente fica é, nessa coisa, sabe, de qualquer estímulo desperta essa emoção, que eu não estou olhando para essa emoção, ou seja, eu não tenho consciência de que ela está sempre lá e de que se eu simplesmente observar, olhar essa emoção, eu posso deixar ela passar por mim, porque essa é a função da nossa mente, né? Às vezes a gente acha que sentar em meditação é parar de pensar, né? Mas assim, não tem como a mente parar de pensar, ela está o tempo inteiro pensando. Mas a diferença é se eu embarco nesses pensamentos, acreditando que esses pensamentos são a realidade, ou seja, eu dou consistência, justifico a maneira como eu estou me sentindo através da historinha que eu conto na minha mente sobre o que eu estou sentindo, e aí eu fico nessa flutuação, né? Então é como se eu fosse, sei lá, um João Bobo, alguém dá um soco, aí eu caio, aí eu volto, aí alguém dá um soco. Então, assim, como é que a gente lida com essa questão dos altos e baixos, não só no período de isolamento, mas na nossa vida como um todo, né? É justamente observando, tomando posse e observando também os outros seres. Eu tenho percebido assim que quanto mais eu observo os outros seres, quanto mais eu percebo que eles estão, nossa, atrás da mesma coisa que eu, eles estão buscando a felicidade, tentando evitar o sofrimento, assim como eu, mas eu me desidentifico com aquele pensamento, com aquele sentimento, eu vejo que não é um pensamento, sentimento meu, da Juliana específico, mas sim da mente universal, e aí não casando com aquele sentimento, eu não vou tentar justificar aquele sentimento por trás, ou seja, eu não vou mais ser vítima disso, que estava na verdade só de passagem, né? Então, assim, aí eu vou perceber, eu vou continuar percebendo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, mas eu não vou levar eles mais tão a sério. Então eu não vou ser mais tão suscetível a isso que, na verdade, só está aqui de passagem, só está se apresentando como uma das infinitas possibilidades dentro do que a mente humana pode manifestar. Então, era isso que eu queria conversar aqui hoje com vocês. Super obrigada pela atenção de vocês e desculpa pela demora em responder as suas perguntas e até o próximo vídeo. Namastê!